Salve, salve minha galerinha ninja e você que visita o meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Francisco Souza e trago agora para o canal aquela que eu considero a aula 01 sobre o nosso estudo de geometria analítico completo que vamos ter aqui no nosso canal, galera. Nós vamos tratar nesta aula do sistema cartesiano. Vamos lá para o conteúdo? Bom, primeiramente a gente vai dar uma ideia do que vem a ser o sistema cartesiano, né? É um sistema que é utilizado para a localização de pontos sobre o plano a partir de dados chamados coordenadas. Cada ponto do plano fica localizado sobre ele de acordo com estas coordenadas. As coordenadas são de dois tipos, as abscissas, que são os valores de x no eixo horizontal, são esses valores aqui, galera, que ficam em cima desse eixo aqui, ó, que está na posição horizontal, beleza? Chamado de eixo das abscissas, os valores de x. E o outro tipo de coordenadas são as ordenadas. Cuidado para não confundir coordenadas com ordenadas, beleza? As ordenadas são os valores de y no eixo vertical, que vão ficar aqui, ó, em cima desse eixo aqui, tá? Chamado de eixo das ordenadas, o eixo dos valores de y. Os dois eixos se cruzam no ponto chamado de origem do sistema cartesiano. Este ponto tem coordenadas iguais a zero. É esse ponto aqui, galera, onde os dois eixos se cruzam, beleza? Aos dois valores reunidos que identificam a localização dos pontos, nós damos o nome de par ordenado. Tem esse nome porque o primeiro valor sempre será o da abscissa, ou seja, sempre será o valor de x. E o segundo sempre será a ordenada que corresponde ao valor de y, beleza? Então tá aqui, como é que a gente representa um par ordenado? Os dois valores separados por uma vírgula, né, e entre parênteses, onde o primeiro valor vai ser o valor da abscissa, o valor do x, e o segundo sempre o valor da ordenada, o valor do y, beleza? A origem do sistema cartesiano é o ponto 00, é esse aqui, ó, que normalmente a gente batiza pela letra O, né? E aí, como ele é o começo de tudo, as coordenadas dele vão ser tanto x quanto y iguais a zero. Os eixos são perpendiculares, tá? Ou seja, eles formam entre eles ângulos de 90 graus e dividem o plano em quatro partes chamadas de quadrantes. Bom, os quadrantes eles são numerados no sentido anti-horário, começando com os que têm valores positivos, tanto para as abscissas quanto para as ordenadas. Esse será o primeiro quadrante, esse aqui, essa região aqui, ó. As abscissas estão do lado direito, que são os valores positivos, e as ordenadas estão acima, também positivos. Então esse é o primeiro quadrante, tá? Onde tanto abscissas quanto ordenadas serão positivos. A partir daí, e obedecendo o sentido anti-horário, os outros quadrantes recebem os nomes de segundo, terceiro e quarto quadrantes, respectivamente. Segundo, terceiro e quarto quadrantes, beleza? Sendo assim, ó, e seguindo essa orientação, os quadrantes terão sinais de abscissas e ordenadas conforme determinado acima. Primeiro quadrante, tanto abscissas quanto ordenadas positivas, então os sinais vão ser mais e mais. No segundo quadrante, as abscissas estão à esquerda, negativas, e as ordenadas acima, positiva. Então os pares daqui terão sinais menos mais. Os do terceiro, ó, ambas as coordenadas serão negativas, abscissas à esquerda e ordenadas abaixo. Então o terceiro quadrante, sinais menos menos. E fechando o quarto quadrante, ó, abscissas à direita e ordenadas abaixo, então os sinais serão mais menos. Se o ponto pertence ao eixo OX, suas coordenadas são A0. Essa dica aqui é bastante importante, galera. Vê, ó, se o ponto P pertence ao eixo OX, ou seja, ele está em cima do eixo OX, as coordenadas dele serão A e 0, ou seja, a ordenada, o valor de Y vai ser 0. E o valor da abscissa vai ser o número sobre o qual está marcado o ponto, tá? Então esses valores de A, ou seja, o valor da abscissa do ponto que está sobre o eixo X, pode ser qualquer número real, qualquer número desse aqui representado na reta. Agora, se o ponto pertencer ao eixo OY, ou seja, se ele estiver aqui em cima, suas coordenadas são 0B, ou seja, o valor de Y vai ser qualquer número que está aqui, mas o valor da abscissa vai ser sempre 0, tá? Ou seja, o ponto que pertence ao eixo das abscissas vai ter ordenada 0. E o ponto que pertence ao eixo das ordenadas vai ter abscissa 0. Beleza, galera? Bom, aí eu trouxe para cá um plano com o sistema cartesiano já determinado para a gente fazer algumas aplicações, tá? Para a gente localizar alguns pares ordenados, alguns pontos através de seus pares ordenados no sistema cartesiano. Vamos começar aqui pelo ponto A. No ponto A abscissa é menos 9, negativa, e a ordenada é 4, positiva. Então, a abscissa vai estar do lado esquerdo e a ordenada vai estar acima. Então, o ponto vai estar nessa região. Aí, o que é que você vai fazer? Olha para a abscissa, procura o valor dela em cima da reta. Então, está aqui, o menos 9.
Aí você faz uma projeção na direção do valor da ordenada. O 4 está aqui em cima, positivo acima. Então você faz uma projeção até você alcançar mais ou menos a altura desse 4, tá? Então fazendo essa projeção eu venho até aqui, ó. Aí chego no 4, faço o processo inverso. Sobre o 4 eu faço uma projeção me dirigindo ao menos 9, ou seja, aqui eu vou me dirigir à primeira projeção que foi feita. Então fazendo essa projeção, elas duas se encontram exatamente no local onde vai estar o ponto. Então esse é o ponto da localização aqui do ponto A de coordenadas menos 9 e 4. Utilizando o mesmo raciocínio, vamos localizar os outros aqui. O ponto B, 8, 3, abscissa positiva, ordenada também. Então o ponto vai estar nessa região aqui. Então vamos lá, abscissa 8, o 8 está aqui. Faço uma projeção até o 3, até mais ou menos essa altura aqui. E no 3 eu faço uma projeção até o 8. Quando essas projeções se encontram, estará aí a localização do ponto B. O ponto C é 0, menos 3. Lembra que nós falamos sobre os pontos que pertencem aos eixos? Pois é. Se aqui o x é 0, tá aqui, ó, o x, a abscissa é 0, é porque esse ponto pertence ao eixo das ordenadas. Ele vai estar sobre o eixo y. Mas vai estar onde, professor? Ele vai estar sobre o eixo y, exatamente no valor do y dele, que é menos 3. Onde é que o menos 3 está? Está aqui. Então essa é a localização do nosso ponto C. O ponto D, tanto a abscissa quanto a ordenada são negativas. Então, menos x à esquerda, menos y abaixo, o ponto vai estar nessa região. Então, vamos lá, x igual a menos 4, faço uma projeção até o menos 9. Y igual a menos 9, faço uma projeção até o menos 4, aí está a localização do ponto D. O ponto E, 10, 0, outro ponto que pertence a eixo. Mas que eixo ele pertence agora? Ele pertence ao eixo x. Por quê? Porque o y é igual a 0. Então, se o y é 0, se a ordenada é 0, então o x é um valor real qualquer. Então, esse ponto pertence ao eixo x no valor do x que a gente tem aqui. Esse valor é o 10. Então, aqui está a localização do ponto E da gente aí, ó, da nossa aplicação. E finalizando aqui com o ponto F, ó, 6 e menos 5. Abscissa positiva e ordenada negativa. Então, abscissa positiva à direita, ordenada negativa abaixo, o ponto vai estar nessa região. Então, vamos lá, x igual a 6. Faço uma projeção até o menos 5. E y, menos 5, faço uma projeção até o 6. Encontradas as projeções, aí está a localização do nosso ponto F. Então vamos identificar os quadrantes de cada um, ó. Vamos lá, o ponto A ficou em que quadrante? O ponto A ficou nesse quadrante aqui, segundo a nossa orientação, esse quadrante é o segundo. O ponto B, 8, 3, ficou nessa região, essa região é chamada de primeiro quadrante. O ponto C, 0, menos 3, ele está exatamente aqui, ó. Então ele é um ponto que pertence ao eixo Y, beleza? O ponto D, onde é que está o ponto D? O ponto D está nessa região. Que região é essa aqui? É o terceiro quadrante. Já o ponto E ficou em cima do eixo X, então ele pertence ao eixo X. E finalizamos aqui com o ponto F, que está nessa região, mais conhecida como quarto quadrante. Fácil demais, não é não, galera?